Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? A gente está aqui gravando mais um GUnicast, né? Que é esse podcast que é responsável, né, pelos jovens da GUni. A gente é responsável por esse podcast, junto com os jovens da Rejudes. E hoje, gente, a gente vai falar sobre o projeto que foi lançado agora no dia 8 de fevereiro, que é o projeto Unidos pela Proteção, Trânsito Seguro e Consciente, que é com o apoio do Sutran. E hoje, para a gente falar um pouco sobre esse projeto, sobre essas questões de trânsito que são tão recorrentes no nesse projeto que a gente acabou de lançar, a gente convidou o Gente Santa. a- Agente Santos lá do Sutran para falar um pouco mais sobre esse projeto, falar um pouco sobre as estatísticas. Ele trouxe alguns dados aqui para a gente. E aí agora eu deixo aqui em aberto para você se apresentar, falar sobre sua profissão, sobre você. Desde já agradeço a todos, né? Primeiramente, bom dia a vocês, bom dia a todos os seguidores, todos os inscritos, né, do canal. Agradecer pelo convite. É, muito feliz em participar aqui com vocês e participar do lançamento do projeto, né, da implantação, que a gente vai conversar aqui, da extrema importância que é pro nosso trabalho de educação de trânsito da Sutran. Pronto, perfeito. E aí, já puxando o gancho da temática que a gente vai trazer aqui hoje, já queria fazer uma pergunta assim, tipo, na sua visão, quais são os principais cuidados que a gente deve ter em relação à segurança de trânsito, assim, na sua opinião? Aí, assim, só para complementar, me apresentar Ah, sobre a questão minha e do órgão, né? Eu sou o agente Santos, né? Agente municipal de trânsito. Sou servidor efetivo do município de Limoeiro do Norte há 9 anos, concursado. E há 9 anos eu atuo como agente de trânsito tanto na fiscalização e recentemente, desde outubro para cá, a gente está atuando no Departamento de Educação de Trânsito e Estatística, da sim, Sutran. E assim, o nosso trabalho, só para reforçar, muitas vezes o pessoal tem uma visão do agente de trânsito como perseguidor, como que persegue o cidadão. E é o sim, contrário, a nossa visão a nossa função, ela é de a realidade da sociedade, a realidade do cidadão, todos os dias, né? A gente está lá para salvar a vida, a gente ajuda a salvar vidas. E a partir do momento que você aborda um cidadão, pede para colocar o capacete, pede para respeitar um semáforo, pede para não colocar em fila dupla, tendo esse comportamento seguro, você está ajudando ele a ter uma consciência e ter a questão da redução de acidente, consequentemente redução de mortes, né? E assim, eu vejo a nossa função extremamente importante para a sociedade entender como é o nosso trabalho, né? Por isso que eu sim. reforço mais uma vez e agradeço o espaço para a gente divulgar sobre essa questão. Sim, é. Realmente o pessoal às vezes tem uma ideia muito errada do que é o Sutran, né? Do trabalho que o Sutran faz. Às vezes acha que é só para apreender as motos. O pessoal tem muito essa visão ainda. Exato. E assim, ó, por exemplo, a nossa função de agente, é, a fiscalização é uma das três. Sim, Das três principais, são várias, né? Mas fiscalização é uma das três. Mas aí, eu estou atuando na educação, tem a educação de trânsito, que é voltado para palestras, esses eventos sim, aqui, com associações como vocês, com a igreja, com colégios, né, com empresas, as empresas solicitam a questão da educação. Eu atuo nessa parte também. E tem a questão da operação. O que é a operação? A igreja precisa interditar para fazer uma missa, celebração da ah, padroeira. A sim, igreja evangélica precisa fazer um culto a céu aberto. Um, um comércio precisa interditar uma rua para fazer um evento dele. Aí a gente vai lá, estuda. A comunidade precisa de implantação de uma lombada. Tudo isso a gente faz uma operação conjunta também com a engenharia, que é a parte de sim, sinalização, e faz essas três funções, né? Educação, operação e fiscalização. E também ainda tem o setor de engenharia também, que é extremamente importante, está fazendo um bom trabalho, que é a questão da sinalização da cidade. sim. Entendi. Basicamente é esse nosso trabalho. Perfeito. Acho que ficou bem claro agora. E aí, voltando no gancho da primeira pergunta, tipo assim, quais os cuidados que você percebe que ainda precisa ter nessa questão da segurança do trânsito? Primeiramente, eu vejo que um dos principais cuidados que a gente vai abordar aqui primeiramente, a mudança do comportamento dos condutores. E com isso, os principais cuidados que eu vejo, primeiramente, o pessoal cuidar do veículo. Primeira coisa, as pessoas compram um veículo, muitas vezes não tem condições, como eu mesmo não tive condições de comprar um veículo novo. E Sim, às vezes a gente compra um veículo usado, aí muita gente não prioriza o quê? A sinalização do veículo, os pisca, a sinalização traseira. A gente tem tido um índice alto de acidentes com veículos sem estar com o farol ligado à noite.
Na verdade, é obrigatório estar de dia à noite, farol ligado, né? Mas principalmente à noite, os acidentes. E a questão da iluminação traseira. É um perigo enorme. Imagina aí você estar na BR, numa CE, ou na própria via pública sem iluminação, uma motocicleta sem iluminação traseira. Quando você vê, está em cima. Primeiramente, cuidar dos veículos, né? Também eu vejo o respeito da sinalização. É, a gente aborda muito, a gente está fiscalizando também, a gente aborda o cidadão estaciona questão de carga e descarga, que Ah, é é exclusivo verdade. só para carregar e descarregar. E aí o que que acontece? Vem Limoeiro, que é polo, né? Vem gente de Jaguaribe, Jaguaretama, Tabuleiros, Xeré. Aí muitas vezes o pessoal vem com o argumento, não, eu não sabia. Aí, não, o Código de Trânsito é nacional. E tem a placa lá, exclusivo carga e descarga. Aí assim, a gente pede que um dos itens que, além do veículo, venha a questão da sinalização, a questão de estacionamento, que às vezes você pode ser autuado por não ter visto a placa. E aí é o que? Já é questão comportamental, um pouquinho de falta Sim, de atenção, de né? atenção. Também eu vejo hoje em Limoeiro, tá uma situação que a gente tá batendo muito, que a gente tá contando muito com o apoio da população em tentar mudar, é a questão de fila dupla. O cidadão coloca o veículo no meu fio, aí vem outra motocicleta, coloca na Na frente, frente. outro na frente, tá uma situação que chega a ter três veículos, um na frente do outro. Ou então um automóvel, entendeu? Isso aí é uma infração de trânsito, né? Que além da questão do constrangimento, é uma autuação de R$ 130. é, Você pode ter seu veículo removido, e aí às vezes vai achar ruim o órgão, remover o veículo, mas é só questão de mudança de comportamento. Tem muitas outras vagas ao redor, mas aí a pessoa que prefere tirar o direito do outro, porque, por exemplo, se você coloca um veículo na frente de outro, o cara vai querer sair uma hora, né? Como é que vai conseguir sair? Se tem duas motocicletas, um É, automóvel na frente. Outra questão, que a gente vê um problema sério é o não respeito aos pedestres em Limoeiro. Se você botar o pé na faixa em Limoeiro ali e não olhar, você corre risco de ser atropelado. E assim, lembrando que é uma infração de trânsito. Se o pedestre está na faixa de pedestre, você não para, é uma infração de trânsito. sim, Se você ameaça o pedestre, é outra infração. O que é ameaçar o pedestre? É o pedestre estar na faixa e você ameaça para ele correr, para ele acelerar o passo para sim, atravessar. Isso entendi. aí é ameaçar o pedestre, é outra infração de trânsito. E isso aí acontece muito em Limoeiro. É verdade. No Natal, a gente passou por uma situação, dar um exemplo aqui, que até a gente às vezes tem que agir dessa forma. A gente parou o trânsito, o pedestre passar, né? Uns 10 a 15 pedestres na faixa da coluna da hora. E o cidadão buzinando, buzinando, buzinando. Aí eu perguntei a ele, meu senhor, por que o senhor está buzinando? Eu acho muita besteira parar para pedestre atravessar. Aí eu disse, e quando o senhor descer dessa vez, o senhor não vai ser pedestre? O senhor não vai querer atravessar? É Não vai verdade. querer ter o direito de atravessar? Ou o senhor não vai atravessar a faixa? É Aí, verdade. é mesmo, eu desculpa aí porque eu tô apressado. Ou seja, sempre a desculpa da pressa e às Sim, vezes poderia matar alguém, poderia atropelar, essa, né? poderia morrer se cair da bici pela pressa, né? É Essa é a verdade. questão, é muito desse ponto. Questão de manter a distância, a diminuição da velocidade também é outro fator que a gente pede muito, é um fator que bastante gerador de acidente, porque quando você está a uma velocidade dentro de um centro de Limoeiro ou numa CE, é mais difícil você conseguir segurar um veículo, principalmente a motocicleta, né? É verdade. Basicamente são esses fatores que a gente mais tem tido problema. E é algo assim que, pelo menos no meu dia a dia, quando eu presencio muito, principalmente essa questão da fila dupla, né, que você chama Isso, e que impedindo a movimentação de outro veículo, que é é, as duas é infrações. muito comum, é muito comum. No caso, essa que você fala, né, da fila dupla, a fila dupla é, por exemplo, tem um veículo aqui, coloca outro do lado, aí vai fazendo, fila dupla. Sim, E impedindo a movimentação é quando na tem um veículo frente. na frente do outro, e aí você impede o outro se movimentar. É. Aí tem essas duas infrações. Aí no caso, tipo, tanto em relação a esses cuidados que deve ter, tem muitas ocorrências também nesse sentido desses cuidados, dessas questões que as pessoas não têm cuidados, acontecem de vir as ocorrências. Sim, Tipo, por exemplo, nessa questão da faixa de pedestres, né? Tipo, é muito comum as pessoas quererem passar e por conta disso acontecem acidentes, né? sim. Inclusive, acontece situação inusitada. Outra situação que eu nem falei, mas, por exemplo, o ciclista. Sempre a lei de trânsito, você tem que respeitar o menor. Por exemplo, o caminhão respeitar os veículos menores, Sim, o automóvel respeitar a motocicleta, motocicleta ciclista, ciclista pedestre.
às vezes você tá parando na faixa de pedestre, aí vem um ciclista. Chegou a acontecer de um ciclista bater no pedestre, pra você ter ideia. Aí assim, ela está para isso. Muitos ciclistas reclamam com razão porque os automóveis não respeitam o direito deles. É Mas, por verdade. exemplo, o ciclista também tem que respeitar o semáforo, o ciclista tem que respeitar o pedestre, por exemplo. A faixa de pedestre é a coluna da hora. Se o pedestre estiver atravessando, o ciclista tem que respeitar. Aí acontece do ciclista ameaçar o pedestre, pra você ter ideia da situação. É. A questão da velocidade, que nem eu falei, muitos acidentes em cruzamentos, porque velocidade alta não para no cruzamento e já segue direto. Muitos acidentes mesmo, esses que eu vou falar aqui, só para você ter ideia, 94% dos acidentes é com motocicleta. E a maioria desses acidentes são em cruzamentos e questão de velocidade. A questão do avanço semáforo também, que é outro fator que tem bastante número de acidentes. É, ontem mesmo teve um acidente de trânsito com um senhor de 85 anos de idade. Ele de bicicleta, e a motocicleta em alta velocidade, foi ultrapassar e voltou para a faixa e pegou o ciclista. É um senhor de 85 anos de idade que quebrou o fêmur. Eu percebo muito que às vezes o ciclista ele não tem a compreensão de que ele também precisa seguir as normas de trânsito, né? Tipo, como você fala, é muito comum quando eu também vejo, presencio no meu dia, o ciclista ultrapassando o semáforo, tipo, o semáforo estando fechado, ele passa ali porque as motos estão paradas, então ele, tipo assim, acha que tem o direito de passar direto e não tem, né? Também é uma inflação de trânsito. Isso, e, por exemplo, o ciclista, a questão de usar a via da forma correta, não usar na contramão, Sim, a questão da faixa, a questão tipo de usar o celular, a gente vê muitos ciclistas utilizando o celular, é uma infração de trânsito, assim como a motocicleta também, a gente vê recorrente. O pessoal tem aumentado bastante o número de infrações com o uso do celular. Tu tá com uma motocicleta, você imagina o risco que é uma motocicleta. Para você controlar uma moto com as duas mãos já é difícil, imagina só com uma e não é nem isso, é sem as mãos e sem a atenção, né? Porque você vai estar com a atenção na mensagem. sim, E também a questão do ciclista, né? Essa questão de respeitar essas normas de trânsito. Porque muitos acham que não tem que respeitar, né? E acaba que, infelizmente, tem tido muito número de acidentes com ciclista também. sim, Nacionalmente, inclusive, né? sim. Aí, assim, ainda puxando essa questão das ocorrências, qual a maior dificuldade que vocês têm em relação a esse respeito das normas de trânsito, tipo assim, normas, regras de trânsito que Hoje eu vocês vejo, presenciam? inclusive a gente está priorizando aqui no projeto com vocês, a gente vai priorizar também, que é um dos temas que a gente quer abordar no Maio Amarelo, é a questão do, hoje o principal problema nosso é o comportamento, comportamental. Uhum. E um exemplo, o cidadão ele tira a CNH, ele passa por todo o processo de teoria, prática, né, faz as aulas práticas, acaba de sair da autoescola, ele começa a ter os comportamentos errados no trânsito. O que é o comportamento errado? É, um exemplo, você avançar um semáforo, é comportamental. Você está assumindo o risco de se acidentar ou acidentar o outro, colocando o outro em risco. Sim, A partir do momento que você avança o semáforo, o moço, ou o senhor, ou a senhora que estiver esperando o sinal abrir, ele vai sair com razão, e o cidadão está tirando o direito dele de, de ir e vir, né? Ou seja, ao avançar o semáforo é um comportamento errado. A questão do pisca, por exemplo, hoje é muito recorrente as pessoas entrarem esquerda e direita e não ligaram o pisca. Ou seja, ele aprendeu isso na autoescola, aprendeu como é que tem que fazer. A partir do momento que pega a direção, ele não faz. Estacionamento de esquina, um exemplo, é comportamental. E assim, infelizmente, é isso que a gente quer levar para as crianças e para os jovens, para ver se a gente muda esse comportamento. Infelizmente, as pessoas vê a questão do trânsito ainda como a questão de fiscalização. sim, Ele não vê que a responsabilidade é dele. A partir do momento que você pega um automóvel, um caminhão, uma motocicleta, uma bicicleta, até mesmo o pedestre, a responsabilidade é sua. O pedestre, por exemplo, a responsabilidade do pedestre. Comportamental também. Você atravessar a faixa falando no celular, digitando, é um comportamento errado. é, Ou seja, muitos vão parar para você atravessar. Aí você acha que não é um comportamento errado você atravessar a faixa falando no celular, digitando, sim, ou seja, correndo o risco de não ver que vem uma motocicleta e bater nele, ou seja, a questão do comportamento seguro. É isso que a gente sempre fala. Tentar mudar esse comportamento seguro hoje tentar mudar esse comportamento inseguro hoje é uma das principais foco nosso. Porque é onde vai se ter a questão da mudança, né? E sim, não adianta de nada a gente aplicar a multa, fazer a palestra, ir na escola, a autoescola educar, a autoescola fazer a prática, o Detran
fazer a sua prova prática, aí você sai da Aham. autoescola, já vai com Já a tipo, intenção de sim, fazer o errado, né? Eu peço a todos, assim, os que estejam ouvindo, assistindo, né, que possa ver essa questão, né? De a partir do momento que você pegar uma motocicleta, um automóvel, uma bicicleta, vá para vir com a intenção de fazer o correto e não de fazer o errado. Tipo, muita gente já vai a questão do comportamento da pressa, né? Hoje em dia, muito tudo estresse é, elevado. Você sai em cima da hora para ir trabalhar ou para ir para o colégio, pra faculdade. Ele acha que, pra você ter ideia, a gente já passa por situações. Imagina aí, ó, você tá na viatura, você vê um cidadão, ele avança 5 sinais seguidos. Imagine quantas vidas ele poderia riscos. ter colocado em risco. Imagina aí você passar numa avenida que nem a Dona Aureliano Matos, fazer vários avanços de semáforo em alta velocidade ainda mais. É uma roleta russa, né? Infelizmente. É, velho. Assim, a gente pede à população que tem essa questão do comportamento seguro. Sempre priorizar o comportamento seguro. Entendi. E aí, falar um pouco sobre esse projeto. Vocês recebem muitas ocorrências de questão de, tipo, essa questão precoce de adolescentes e jovens estarem utilizando de automobilísticos, de motos, carros. Vocês percebem muito isso? Sim, Tipo, infelizmente, é uma situação que questão social e questão comportamental sim. também, né? Muitas pessoas não vê essa questão de, tipo, o pai ou a mãe, o cidadão mesmo compra um veículo, menor de idade ainda, Uhum. e acha que pode tudo, né? Aí assim, aí às vezes, quando o veículo é apreendido, e quando ele vai para a delegacia, o procedimento ao abordar um menor, por exemplo, você aborda, se o veículo estiver atrasado, leva para a Sutran, só sai se estiver em dias, né? Eh, e o pai ou a mãe vai responder na justiça, né? E aí, Judicialmente. assim, vai para a justiça. E aí, passa pelo constrangimento. Dá um exemplo de um colega nosso que já passou por essa situação. Ele estava comentando. Numa abordagem, o cidadão menor de idade, né? Uhum. Respondeu, foi para a justiça e o pai dele, trabalhador da zona rural, agricultor, um rapaz que paga todos os seus impostos em Em dia, dia, sim. 50 anos, nunca respondeu nada na justiça, mas disse que foi o maior constrangimento da vida dele. O juiz chamar ele de irresponsável. Você é um irresponsável por entregar um veículo ao menor, que era o filho dele. Aí assim, imagina aí, o cidadão, nós aqui, né, todo mundo correto, sem pagar nada na justiça, sem nunca ter ido para frente de um juiz responder um processo, tem que responder por entregar um veículo ao menor. Sim. E às vezes o pessoal diz, não, é besteira. Isso aí eu vejo como algo menor. Pior ainda é um cidadão hoje em dia, um 16, 17 anos, por exemplo, pega um veículo, vai ali fim de semana, sábado e domingo, normalmente alcoolizado, né? Aí é uma situação mais agravante, Uhum. alcoolizado, e aí normalmente sem capacete, é outra situação, É. que normalmente é o kit completo, né? É menor de idade, o veículo atrasado, sem capacete, alcoolizado, em alta velocidade, descarga adulterada, levantando pneu. Esse é o kit completo. Kit E completo. aí, infelizmente, esse kit, às vezes, o resultado é trágico, né? Sim. Que, infelizmente, o maior número de acidentes acontece na sexta-feira e no domingo. Normalmente, sai da sexta para começar o sábado, né? E domingo, final do domingo. É normalmente Sim. o pessoal saindo das festas, saindo da questão da bebida e normalmente não respeita. E muitos jovens têm perdido a vida. Muitos acidentes na CCE, na Avenida do Contorno, nas próprias comunidades, né? Na questão da zona rural também, muitos acidentes fatais. E aí, assim, a gente vê com essa preocupação isso. Muitas vezes o pai ou a mãe tem que se negar a entregar a chave do veículo e tomar literalmente a moto para salvar a vida dele, Sim. para ele ter uma vida futura. E muitas vezes ele não pensa, o jovem não pensa nessa questão. A questão que ele pode ficar traumatismo craniano, ele pode ficar sem andar Sim. e até perder a vida, né? Ou acabar Ou então matando saindo, alguém, né? sim, Infelizmente aconteceu um caso aqui recente, né? Da questão de um senhor que perdeu a vida, né? sim, E aí, assim, a família vai perder, o jovem vai ficar com esse trauma pro resto da vida também, sim, porque ele foi o responsável e provavelmente também respondeu algum processo, o pai ou a mãe. Sim, pedir a todos essa compreensão, alertar que nós tenta conscientizar todos para isso. A multa é algo que precisa
também fazer parte da educação. A partir do momento que se leva uma multa, também é educado, né? sim, Mas a gente foca 90% na Sutran, é educação, é em conversa, em conscientização, para a gente ter essa mudança de comportamento. Porque, infelizmente, é muita morte ainda, né? A gente até a gente trouxe aqui, ó, só para alertar a vocês, só para vocês terem ideia, ó, é, mais de 500 motociclistas faleceram de acidente no Ceará em 2023, ano passado. Aí, para vocês terem ideia, esses ônibus escolares amarelos, aí cabe mais ou menos 44 pessoas, né? 45. Não caberia em 10 ônibus escolares, os que morreram em sim. 2023, só de motocicleta. Aí, assim, esses aqui, será que não poderia ter sido evitado, questão do comportamento? Se menos ter usado o capacete, a questão de ter diminuído a velocidade, se for menor de idade, poderia ter sido proibido de pegar no veículo e ser liberado só a partir de 18 anos. A gente preza muito por isso aqui, né? No caso, a gente prioriza muito essa questão de evitar isso, a morte, né? A morte ou as consequências em si. Questão de ficar incapacitado para o trabalho, passar o resto da vida vegetando, né? Ou então na questão de uma situação que não pode nem andar. E assim, a gente pede muito à sociedade, os cidadãos limoeirenses, que façam essa questão da conscientização. Não só dele, mas ao redor dele. Se tiver consciência, passa para o filho, passa para o pai, passa para a mãe, né? Para a gente ter essa mudança, para um cenário Sim. melhor, né? É verdade. E aí, para a última pergunta que a gente ia fazer para finalizar era quais são as suas expectativas para esse projeto que a gente vai atuar aí até maio, né? Nesse projeto, quais são as suas expectativas? O que que você está achando até então? Eu fiquei muito feliz, como eu falei no início, né, de da gente ter um resultado bacana. Bem satisfatório, no sentido de quê? Porque eu vi que aqui o projeto é algo não esporádico, Sim, algo pontual, é algo contínuo, né? sim, A gente teve o lançamento no carnaval, com as paradas falando, né? As crianças aderiram bem, a comunidade. A gente está tendo agora aqui o programa, né? O podcast, a gente sim, vai ter as palestras nas escolas, vai ter a questão das falas, né? Em parceria. Agradecer também a parceria com a educação, que tem sido um parceiro forte. Só lembrar também que essas ações reforçando a gente, quando a gestão atual, a gente tem atuado em parceria, por exemplo, a nível municipal, com a educação, estamos fazendo essas parcerias nas escolas. sim, A saúde, a gente fez blitz educativo do Novembro Azul e do Outubro Rosa e Novembro Azul. A gente fez parceria com o IMAB, com relação ao blitz educativo. Inclusive, amanhã a gente vai estar renovando o convênio com a Polícia Rodoviária Federal, né? sim, Na educação, educação e PRF. Aí a gente está dando um apoio. A Sutran e a gente vai tentar direcionar que a PRF foca principalmente nas comunidades que cruzam uma, uma rodovia federal, no caso a sim. BR-116, né? Que cruza aqui Espinho, Danças, Ah, é, população do Bichopar. A gente vai ver se consegue incluir a escola de Espinho, Bichopar. A gente também está tentando uma parceria com o DENIT, né? Que é responsável também pela infraestrutura de transporte, no caso a BR-116 também, que é a questão do Conexão da ENIT, que é a formação dos professores para incluir nas disciplinas o tema trânsito, tipo na matemática, no português, nas artes, na história, tipo, voltado para o trânsito, para ter uma conscientização já incluída dentro da própria disciplina, né, que o aluno está estudando, sim, essa formação dos professores para isso. E aí também temos a parceria com vocês aqui no caso das associações, né? Que está sendo uma parceria bacana. E aí eu vejo que vai ter resultado satisfatório nessa questão que a gente falou bastante aqui, a questão do comportamento. sim, Se a gente agir nas escolas, com os alunos, nessa fase inicial, nessa base, a gente vai fazer com que eles mudem esse comportamento. Eles vão ver desde o início as regras de trânsito, questão de sinalização, a questão do semáforo, a questão dos estacionamentos, né? Essa questão do menor ao volante. Mostrar para ele ter cuidado de se negar também a pegar um veículo, né? sim, Porque, infelizmente, a questão social, né? Mudou-se, né? O cenário. Antes era, a gente andava a maioria de carroça, o sim, cavalo, principalmente na zona rural, né? E hoje em dia, praticamente, as fazendas usam-se bastante o veículo, né? A motocicleta, o automóvel, e muitas vezes tem essa questão. E aí vai utilizar uma senha, uma BR, menor de idade, muitas vezes não tem noção de nada, não é explicado nada sobre sinalização.
sendo que é proibido e é crime de trânsito também, né? Utilizar um veículo sem CNH, né? sim, Aí assim, eu vejo que esse projeto é uma semente que está sendo plantada e que a gente vai colher bons frutos nessa questão, que é o que a gente foca principal, mudança de comportamento. Se a gente tiver isso, eu vejo que será um resultado bacana para a gente. pois pronto, pois perfeito. E aí, gente, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu aí esse episódio, né, do nosso podcast. Agradecer também ao Agente Santos por estar aqui, né, por ter se disponibilizado para estar aqui para explicar um pouco mais sobre essas questões de trânsito. E dizer que a gente está muito feliz com essa parceria, esse projeto eu acho que vai dar muito certo, né? Como já vem dando. E mais uma vez agradecer ao Agente Santos e deixar esse espaço para você que quiser falar uma palavra, falar uma frase. Bem, agradecer a você, né? Agradecer a todos os amigos aqui da associação, né? Dizer a todos que todas as associações, empresas, igrejas que Sim, solicitarem esse projeto, que solicitarem a nossa parceria, a gente está disponível para fazer essa parceria, palestra, as empresas precisar, alguma orientação sobre trânsito, sim, a gente está disponível para isso. No que precisar da gente, a gente vai estar presente, porque a gente foca muito nisso. O trânsito depende de cada um de nós. E aí, às vezes, isso, muitas pessoas não têm essa noção, e a gente precisa levar isso para a sociedade. Agradecer também aos cidadãos limoeirenses que nos ajudam no dia a dia, na questão do trânsito. Lembrando que isso é uma minoria, né? A questão do comportamento, a gente tem que resolver, mas a maioria nos ajuda, a maioria nos apoia sim, nessa questão de que é importante o agente de trânsito, é importante a Sutran, do reordenamento do trânsito limoeiro, sim, da organização. Quando você chega em Limoeiro, por exemplo, a gente vê quando tem um órgão de trânsito, não, né? Questão de organização, de utilizar os veículos corretos, sinalizado, bem orientado. E isso a gente tem que agradecer também, né? E, mais uma vez, agradecer o espaço de vocês por estar dando essa voz à Sutran. pronto. Pois perfeito. Pois agradeço também. E dizer a todo mundo que se puder compartilhar, curtir esse vídeo, tá nos seguindo aqui no canal do YouTube e também no Instagram. A gente vai postar também conteúdo pelo Instagram da Associação Unidos. E é isso, agradeço a participação de todo mundo. Valeu. Abraço.